Olá! Passamos hoje a leitura do capítulo 30 do livro de Isaías, da Bíblia Sagrada. Palavra maravilhosa, palavra maravilhosíssima. Então, deixamos a oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de poder conhecer a Tua Palavra, pelo privilégio de poder ser membro de uma igreja evangélica. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de poder conhecer a Tua verdade, Pai. Nesse momento nós oramos para que todas as pessoas que por acaso vão assistir esse vídeo sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo de Deus, que possam se converter, se arrepender de seus pecados, receberem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, confessarem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, se batizarem nas águas por imersão, passarem a ser membro de uma igreja evangélica, trabalhar para o Senhor, servir ao Senhor, usar seus dons, talentos e dizimar e ofertar na casa do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos então fazer a leitura do capítulo 30 do livro de Isaías, da Bíblia Sagrada. Bem, então, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Isaías 32. Que descem ao Egito, sem perguntarem minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito. Isaías 33. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Isaías 34. Porque os seus príncipes estão em Zoão, e os seus embaixadores chegaram a Ranes. Isaías 35. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Isaías 36. Peso dos animais do sul para a terra de aflição e de angústia, onde vem a leoa, o leão, o basilisco e a áspide ardente voadora. Levarão as costas de jumentinhos às suas fazendas, e sobre as córcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará. Isaías 37. Porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim. Pelo que clamei acerca disto, no estarem quietos estará a sua força. Isaías 38. Vai, pois, agora escreve isso em uma tábua perante eles, e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. Isaías 39. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Isaías 30, 10. Que diz aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, que tende para nós enganadoras lisonjas. Isaías 30, 11. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da avenida. Fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Isaías 30, 12. Pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais esta palavra, e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais. Isaías 30, 13. Por isto, esta maldade vos será como uma parede fendida, que já forma barriga desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente em um momento. Isaías 30, 14. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando não se compadecerá, não se achará entre os seus pedaços um que sirva para tomar fogo do lar ou tirar água da poça. Isaías 30, 15. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, em vos converterdes em repousardes, estaria a vossa salvação, no sossego e na confiança, estaria a vossa força, mas não a quisestes. Isaías 30, 16. Mas dizes,
Não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis. E sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Por isso os vossos perseguidores serão ligeiros. Isaías 30, 17. 1000 homens fugirão ao grito de 1000, ao grito de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte e como a bandeira no outeiro. Isaías 30, 18. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Isaías 30, 19. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti, a voz do teu clamor, e ouvindo a ti responderá. Isaías 30, 20. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus instruidores nunca mais fugirão de ti, como voando com asas. Antes os teus olhos verão a todos os teus mestres. Isaías 30, 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Isaías 30, 22. E terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata, e a cobertura das tuas esculturas fundidas de ouro. E as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Isaías 30, 23. Então te dará chuva sobre a semente, com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia naquele dia. O teu gado pastará em lugares largos de pasto. Isaías 30, 24. E os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá e cirandado com a ciranda. Isaías 30, 25. E haverá em todo monte alto e em todo outeiro elevado ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres. Isaías 30, 26. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Isaías 30, 26. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, e lançando espessa fumaça. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor. Isaías 30, 28. E a sua respiração é como o ribeiro transbordando, que chega até o pescoço, para peneirar as nações com peneira de vaidade. E o freio de fazer errar estará nas queixadas dos povos. Isaías 30, 20. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração, como a daquela que sai tocando pífano, para vir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. Isaías 30, 30. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz, fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira, e a labareda do seu fogo consumidor, e raios, e dilúvio, e pedra de saraiva. Isaías 30, 31. Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a filha que feriu com a vara. Isaías 32. E a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor der, haverá tamborins e harpas, com combates de agitação, combaterá contra eles. Isaías 30, 33. Porque uma fogueira está preparada desde ontem, sim, está preparada para o rei,
Ele a fez profunda e larga. A sua pilha é fogo e tem muita lenha. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, acenderá. Bem, vejamos agora os comentários que existem aqui com relação ao capítulo 30. Nós vemos que é um capítulo longo. Então, com relação ao capítulo 30, há 4 comentários. O primeiro se refere aos versículos de 1 a 7. Diz o seguinte: o povo de Deus sofreria humilhação e vergonha, pois confiou no Egito em vez de confiar no Senhor. Isaías diz que a ajuda do Egito seria inútil. Entre os versículos 8 a 17, a natureza rebelde e infiel do povo de Deus deveria ser registrada por escrito como testemunho para gerações futuras. Isaías anuncia o julgamento vindouro, usando 2 imagens conhecidas. A calamidade sobreviria como uma rachadura no muro, causando seu desmoronamento repentino, ou como um vaso sem valor que o oleiro despedaça. Na época de Isaías, os cacos de cerâmica eram usados para pegar água ou escrever mensagens. Isaías descreve um vaso tão estilhaçado que nem os seus pedaços poderiam ser usados, enfatizando que o julgamento seria repentino e completo. O que o povo de Deus mais precisava era confiar no Senhor e não depender de alianças estrangeiras. Versículos 15 e 16. Os cavalos podem se referir à dependência na cavalaria militar. Versículo 16. Tanto o Egito quanto a Assíria possuíam cavalos. Isaías 3:3. A insensatez de depender de alianças estrangeiras e militares volta a ser ressaltada. Isaías 30, versículos 15 a 17. Agora, com relação aos versículos de 18 a 26, o comentário é o seguinte: o povo de Deus recebe a garantia do seu amor, mesmo em meio à sua disciplina. Não obstante, como o Pai Supremo sabe, o Senhor sabe que sua disciplina é essencial para a saúde espiritual de seus filhos. Ter misericórdia dá a ideia de favor merecido e denota a atitude de um superior para com seus subalternos. Versículo 18. Na língua hebraica, a palavra compadecer é intimamente relacionada à palavra ventre, denotando a compaixão terna que a mãe demonstra pelo filho em seu ventre, ou o sentimento fraternal entre aqueles que são nascidos no mesmo ventre. Versículo 18. Veja 4 metáforas femininas para Deus. Naquele dia, quando o julgamento disciplinar tivesse passado, o Senhor proveria abundantemente para o seu povo. Versículo 23. Veja Isaías 11, de 10 a 16, nota. A restauração de Sião é descrita através da imagem agrícola. Isaías 30, 19. Retratando um tempo de provisão copiosa. Versículo 23 e 24. E de cura, versículo 26. O julgamento ou disciplina do Senhor visava aproximar seu povo dele. E agora vamos ver o comentário do capítulo 30, entre 27 a 33. Diz assim: o julgamento do Senhor sobre a Assíria. Assume a forma de teofania, uma aparição física de Deus. O nome do Senhor expressa o conceito da presença e do poder de Deus, versículo 27, e representa o seu caráter. A terna compaixão de Deus para com seu povo é enfatizada, versículos 18 a 20. E a ira de Deus contra a Síria é revelada, versículo 27 a 33. A resposta do povo ao Senhor, seja ela de obediência ou desobediência, determina qual aspecto do caráter de Senhor, misericórdia ou ira, se aplicará a uma determinada situação. A descrição da vinda do Senhor, nestes versículos, traz à memória o relato de sua teofania no Monte Sinai, quando Israel recebeu a lei. Veja Êxodo 19, de 16 a 18.
A referência aos tamborins e harpas pode indicar o regozijo do povo de Deus quando o Senhor julgar seus inimigos. Isaías 30, 32. A Síria serviu de instrumento da disciplina de Deus sobre o seu povo e chegou a hora dos assírios receberem o julgamento divino. Veja Isaías 10, de 5 a 19, 9. A fogueira é uma referência a um lugar onde eram realizados sacrifícios humanos ao deus pagão Maloque. Isaías 33. Neste caso, a vítima sacrificial seria o rei da Síria. Amém, aleluia, glórias a Deus. Agora passemos para aquele terceiro momento, quando vamos ler uma das devocionais de Elizabeth Georgia. Devocionais maravilhosíssimas, muito inspirada por Deus, essa irmã. Então, a última devocional que nós lemos está na página 370, que é denominada Cumprindo o Dever. Né? Nós já lemos essa, então só para me situar aqui, estamos agora na página 370, certo? E vamos ver já lemos na página 370, Cumprindo o Dever, certo? E agora nós vamos ler a próxima devocional. Vamos localizar, porque ainda não tinha localizado ela. As devocionais de Elizabeth Georgia são riquíssimas. Sempre tem aplicação para a nossa vida. Independente do versículo que ela usou como inspiração. Então, vamos lá. Estamos aqui, ó. Pense gentilezas. Pense gentilezas. Uma das devocionais assim, mais interessantes que nós lemos, são todas interessantes, mas nós lemos uma alguns dias atrás, ela é muito importante, diz assim, foi a sabedoria divina, né? A sabedoria divina. Vamos depois voltar a ler essa reflexão. Então, hoje, pense gentileza, está na página 375 dessa Bíblia. Eu já deixei a referência várias vezes. Então, está baseado em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Então, vamos ver aqui no capítulo 9, no livro de 2 Samuel, o que está escrito. Diz assim, a bondade de Deus, de Davi, para com Mefibosete. 9:1. Então, Davi perguntou, ainda resta alguém da família de Saul para que eu possa fazer o bem por amor de Jonatas? Então, vamos lá. Você está amadurecendo como uma mulher de Deus? Um sinal seguro do crescimento espiritual é quando você começa a pensar sobre os outros. Pensar faz parte da gentileza. Considere quais pensamentos iluminam um coração gentil. O que poderia ajudá-la? Como posso ajudar essa pessoa? Quando Davi se tornou rei, ele perguntou, ainda resta alguém da família de Saul para que eu possa fazer bem por amor de Jonatas? 2 Samuel 9:1. Davi estava pensando sobre como demonstrar gentileza aos herdeiros do rei deposto. Será que você consegue pensar em alguém a quem possa ser gentil? Deus lhe deu um coração dedicado. Olhe ao redor. Veja a necessidade das pessoas em sua casa, sua vizinhança, em seu local de trabalho. Há pessoas feridas por toda parte. Toque alguma vida hoje com a gentileza. Amém, aleluia, glória a Deus. Jesus, mostre-me quem precisa experimentar hoje tua gentileza, ternura e cuidado. Liberta-me de qualquer orgulho ou reserva que me peçam de seguir tua orientação. Meu Senhor, ajuda-me a alcançar as pessoas feridas com teu amor. Amém, aleluia, glórias a Deus. Nós também, muitas vezes, estamos feridos e somos feridos. Mas eu acho que aqui, eu preciso ler de novo essa reflexão, que está na página 357, que diz assim, a sabedoria divina. Essa, sim, é muito bom saber aplicar essa como é que se diz? Sabedoria.
vou até destacar essa reflexão, que ela sempre precisa ser lida, todos os dias de nossa vida. Diz assim: sabedoria divina, baseada em 1 Samuel 25. Né? Nós não vamos ler toda, fala daquele episódio na vida de Abigail e Nabal. Diz assim: a sabedoria divina. Existe alguém em sua vida que suga sua energia? Alguém cujos problemas a consomem? Então você precisa conhecer Abigail. Ela foi casada com um tirano alcoólatra chamado Nabal. O próprio nome dele significava tolo. Será que consegue imaginar a corda bamba na qual ela caminhava? Ainda assim, Abigail foi aplaudida em 1 Samuel 25 por sua fascinante sabedoria, ao impedir um bando de sangue entre seu marido tolo e o guerreiro vingador, um banho de sangue, Davi, com seu exército de 400 homens. Abigail conseguiu ver o panorama geral. Ela permaneceu tranquila, mesmo sob pressão. Pensou em um plano, falou com sabedoria e, de forma eficaz, conseguiu influenciar os outros. Todo desafio ou responsabilidade que se apresenta para você pode ser tratado de uma forma piedosa. Senhor, dá-me a sabedoria que revele o que precisa ser feito para ter propósitos, para teus propósitos. Quando me sinto intimidada, quanto a permanecer firme em minha fé, lembre-me que tu trabalhas por meu intermédio. Quero ser uma mulher que influencia seu ambiente com piedade. Amém, aleluia, glórias a Deus. Bem, hoje nós não vamos fazer a leitura da letra dos hinos, tá? Então só nos resta fazer uma oração, agradecendo ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, agradecendo, também pedindo a Ele a tua proteção. Senhor, assim como lemos na sabedoria divina, pedimos também a tua proteção divina, Senhor. Nós pedimos que o Senhor guarde toda a nossa família, nossos amigos, pastores, pastoras, guarde todas as pessoas de um modo geral na humanidade, Senhor. Tenha a fúria da natureza, Senhor. Ó Pai, guarda a nossa saúde, livra-nos todos de enfermidades, livra-nos de acidentes, livra-nos do homem mau, Senhor. Senhor, nos guarda com os teus anjos, quando sairmos, quando entrarmos em qualquer lugar, todos nós, Senhor, porque a tua palavra diz que os anjos do Senhor acampam, acho que é o Salmo 34:7 ou 37:4, que diz: os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livram. Então, nós deixamos realmente aqui essa oração. Agradecemos a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de poder ler mais uma vez a sua palavra, que é rica e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes. Como a rosa machucada no jardim, morreu por mim, me amou, por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi, como a rosa machucada no jardim, morreu por mim, me amou. Obrigada, Senhor, mais uma vez. E o meu Senhor é o Senhor Jesus. E o seu Senhor é o Senhor de sua vida. Bem mais que as flores, poder de Deus.